A paz do Senhor. Grata a Deus por mais uma EBD online, onde hoje a gente vai estar estudando a 9ª lição, com o tema O que os apóstolos disseram. Mas assim que você chegar na sua sala de aula, gostaria que você começasse perguntando aos seus alunos como é que eles estão, como foi a semana. Em seguida, você já tem o devocional, onde pode estar fazendo devocional com eles, um momento de louvor, um momento deles deixarem um versículo e até mesmo os pedidos e agradecimentos. E logo em seguida, a gente vai fazer uma dinâmica relacionada ao tema da nossa lição de hoje. Então, a primeira dinâmica que a gente vai fazer vocês vão pegar folhas de papel ofício e distribuir entre eles. Logo em seguida, o que é que você vai fazer? Escolha um coleguinha do lado e coloque 2 qualidades dele. E aí, depois que aquele pré-adolescente colocar a qualidade, ele vai dizer qual é a qualidade de Aninha, qual a qualidade de João. E aí, você vai falar sobre o quê? Que a gente apenas sabe as qualidades do nosso coleguinha pelo convívio, pela experiência de amizade que eles têm. Então, para falar sobre os discípulos, então precisou de quê? Amizade. E era isso que os discípulos eles tinham com Jesus. E aí você pode estar começando a sua lição. Não esquecendo que a nossa lição, ela tem 3 objetivos. Conhecer os apóstolos de Jesus, destacar que os apóstolos testemunharam os milagres e os ensinamentos de Jesus e apresentar a mensagem dos apóstolos. Esses são os 3 objetivos da nossa lição, que se encontra no livro de Mateus, Mateus capítulo 10, do 1º ao 7. E esse vai ser o momento também de você estar exercitando com o seu pré-adolescente um momento de leitura, deles conhecerem, terem mais vontade de estar aprendendo sobre a palavra de Deus, e ali eles vão lendo, porque cada vez que eles têm a oportunidade de estar lendo, é que eles sentem mais vontade de conhecer sobre a história do nosso Jesus. Então, a lição de hoje se encontra em Mateus, capítulo 10, do 1 ao 7. E lá na Bíblia diz, em 1 João, capítulo 1 e 2, diz assim: quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e que nos foi revelada. 1 João, capítulo 1 e o versículo 2. Esse é o texto da Bíblia diz. E aí, depois de ter feito a dinâmica, começamos com o primeiro tópico. Quem eram os apóstolos, né? E o ponto A e B diz assim: homens escolhidos pelo próprio Cristo, e o nome, né? Quem eram os 12 apóstolos. O segundo tópico: testemunhas do Cristo. E o terceiro, a mensagem dos apóstolos. Então, você já pode estar perguntando ao seu pré-adolescente quem eram os apóstolos. E a nossa lição vem dizer que esse título era para aqueles que se dedicavam à defesa e divulgação de uma doutrina e de um ideal. Então, eram os apóstolos de Jesus. E o primeiro ponto diz assim: homens escolhidos pelo próprio Cristo. E esse momento você vai dizer que os apóstolos, eles foram homens comuns, os quais Jesus ele se agradou e convidou para o seguir. E ali ele passou a mensagem que ele queria que eles aprendessem. E junto com Jesus, eles aprenderam muitas coisas. Então, eles eram homens escolhidos pelo próprio Cristo. E sem contar que você pode estar pesquisando em alguns livros sobre as qualidades dos discípulos, que eles eram homens comuns, tinham defeitos, viviam de forma natural com outras pessoas, tinham família, mas que eles escolheram em determinado momento de fazer a vontade do nosso Deus. E vai inspirar eles a entender o quê? Que eles também podem ser um discípulo de Jesus. Que eles podem, sim, muitas das vezes olhar para ele e achar que eles não tenho serventia nenhuma, ninguém da minha família se importa comigo. Mas, nesse momento, ele vai entender que Jesus se importa, sim, com todos aqueles que querem conhecer
e passar a mensagem do Evangelho. E o ponto B diz assim: quem eram os 12 apóstolos? Você pode estar pegando os nomes dos apóstolos. Primeiro, coloca nos papeizinhos à parte e você pode estar pedindo para os meninos, os adolescentes, e colocando no quadro ou os nomes que eles conhecem, e aí dizer que se eles sabem quem era Pedro, quem era Tiago, quem era Tomé, quem era Bartolomeu, e você pode estar explicando sobre os 12 discípulos. E o segundo tópico diz assim: testemunhas do Cristo. Conhecemos uma pessoa à medida que passamos tempo com ela e compartilhamos das suas ideias, pensamentos e hábitos. Jesus considerava seus discípulos como amigos. Era isso que Jesus ele considerava aqueles que estavam ao lado dele. Então, fale da importância da amizade, fale da importância do crescimento aos poucos, do se conhecer e da forma que ele pode ser amigo de Jesus. Como é que o nosso pré-adolescente pode ser amigo de Jesus? É lendo a palavra, é tirando um momento de oração, é ouvindo o que Jesus ele quer falar. Então, é assim que ele vai se tornar amigo. E você pode trazer para comparação na escola, né? Tem um coleguinha que ele se identifica mais, que ele gosta de conversar, que ele gosta de compartilhar. Assim era Jesus, junto com os discípulos. E aí o ponto A diz assim: testemunhas oculares de milagres. E o que seriam essas testemunhas oculares? São pessoas que não apenas ouviram falar sobre Jesus, mas viram pessoalmente os seus feitos e milagres. E os discípulos, eles tiveram essa oportunidade de andar com Jesus e de presenciar todos os seus milagres, né? Eles foram escolhidos por Jesus para isso. E foi através desse processo que eles passaram que eles puderam levar adiante a mensagem do Evangelho. E chegou até nós. E o ponto B diz assim: testemunhas dos ensinamentos de Cristo. Ao marcar profundamente o coração de seus amigos por meio de seus ensinamentos, Jesus se tornou inesquecível. Jesus marcou a história daqueles discípulos, porque eles estavam 24 horas, né? Muito tempo com Jesus. Então, eles viram de perto o quão maravilhoso era o nosso Senhor Jesus. Então, os discípulos são a prova de que o melhor investimento para mudar o mundo é investir em pessoas. E o que foi que Jesus fez? Investiu o seu tempo em seus amigos, né? Investiu nos discípulos. E aí a gente vai levar para a escola. Hoje o maior contato do seu pré-adolescente é na escola. É com os coleguinhas da igreja. Então, é nesse momento que ele vai estar criando vínculos e falando aquilo que ele tem aprendido na sua sala de aula, aquilo que ele tem aprendido na igreja, no culto com os adolescentes, e passar para o seu coleguinha da escola o quão bom é servir a Jesus. Então, ele também vai estar sendo um discípulo, né? Falando da mensagem de Cristo. E o ponto 3 diz assim: a mensagem dos apóstolos. Os apóstolos obedeceram à ordem do Senhor e seguiram, espalhando a mensagem do Evangelho pelo mundo. Eles tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus, de ver os seus milagres de perto, e aí eles tinham propriedade para estar anunciando para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade, né, mostrar realmente quem era o Cristo, que ele existia, que ele morreu na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que em breve estaria voltando. Então, os discípulos propagaram o Evangelho a todo mundo que ele encontrava, né, até chegar a nós. O ponto A diz assim: a autoridade da mensagem. Quando o mestre pregava, o povo recebia a mensagem, porque ele não ensinava um conjunto de regras difíceis. Jesus era bem claro, era bem simples. E é isso que você precisa ser com o seu pré-adolescente. Tentar, de uma forma bem simples, explicar
o como eles podem ser um discípulo de Jesus, o quanto eles podem aprender através da palavra, o como servir a Jesus e levar o evangelho para outras pessoas. Aí nossa lição diz assim: ele era simples, com palavras fáceis, não palavras difíceis, como os fariseus. Pelo contrário, o Senhor ensinava com autoridade e os seus ensinamentos eram práticos e fáceis de compreender. Ele trazia para o dia a dia, para as coisas que eles costumavam. Era pesca, então Jesus trazia algo sobre a pesca, porque era o comum para aquele povo. Então, da mesma forma, querido professor, você pode estar passando essa lição, falando sobre os discípulos, de forma bem simples, bem clara, né? Talvez na linguagem até mesmo do seu pré-adolescente, para que ele possa compreender o que você realmente quer falar sobre o Evangelho de Cristo. E o ponto B diz assim: a natureza da mensagem. João define muito bem a natureza da mensagem pregada pelos apóstolos. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos. Ou seja, a mensagem era verdadeira, né? Porque eles viram e ouviram. Os discípulos eram testemunhas vivas da transformação operada na vida das pessoas pela mão do próprio Cristo. Ou seja, eram pessoas comuns, pessoas com suas dificuldades, com seus defeitos. E o que foi que Jesus fez? Investiu naquelas vidas. É um momento de você trazer a reflexão para o seu pré-adolescente do quão importante eles são para Cristo, com os defeitos, com as fraquezas, mas que Deus ele se importa com ele e que tem o prazer e o desejo de investir na vida dele. Basta tão somente que ele abra o seu coração, busque, né, cada vez mais aprender da palavra de Deus, conhecer realmente quem é Cristo, e assim ele vai ver mudança. E não era só os discípulos que começavam a observar a mudança, mas as pessoas que viam os discípulos. Eles diziam, não, ele era assim, ó, como ele está mudado. Então, a mesma coisa pode acontecer com o seu pré-adolescente. E a nossa conclusão, né, diz que o testemunho dos apóstolos nos alcançou e temos a tarefa de testemunhar aos outros a mesma mensagem, com coragem e ousadia. Então, esse é o que a gente precisa fazer nesse momento, testemunhar sobre Cristo. Não esqueça de pegar um momentinho, depois que passar toda a lição, vir com as perguntas. O seu pré-adolescente, ele gosta de responder, né? Incentive eles a lerem a lição, a estudarem e também a responder as perguntinhas, que isso incentiva cada vez mais. Não deixe de curtir o nosso vídeo, também de compartilhar, né? Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite, se inscreva e fique também colocando os comentários, viu? Não esqueça disso. Curta, comente, compartilhe e continue seguindo os nossos vídeos, certo? Que Deus em Cristo permaneça vos abençoando. Tenham um bom domingo, uma semana abençoadora e no próximo domingo a gente vai estar aqui novamente. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.